Pode parecer estranho, mas nem todo homem que frequenta a igreja é de fato um homem segundo o coração de Deus. E mais, ser um guerreiro espiritual de verdade não tem nada a ver com falar bonito ou decorar versículos. A real é que muitos estão lutando guerras erradas e perdendo as que realmente importam. Sabe por quê? Porque nunca foram ensinados a discernir o campo de batalha invisível. O inimigo não ataca com flechas de fogo. Ele vem com distrações, orgulho, apatia e o mais perigoso, tudo isso parece normal. Só que Deus está procurando por homens diferentes. Homens que não se dobram às pressões do sistema, que não vivem em função da aprovação dos outros. Que entendem que ser forte é muitas vezes saber se render, não ao mundo, mas ao propósito. Esse tipo de homem é raro, mas quando se levanta, meu amigo, o inferno treme. A boa notícia, você pode se tornar exatamente esse homem, mesmo com falhas, mesmo com quedas. O que conta é a disposição de começar, de se alinhar com o céu e de aprender, passo a passo, a guerrear espiritualmente com autoridade. E o mais curioso, esse processo não é tão complicado quanto parece. Na verdade, ele é mais simples do que muita gente imagina, mas exige entrega. E nos próximos minutos, você vai descobrir o caminho. Não um caminho teórico, mas um mapa prático, direto, que já transformou a vida de muitos homens comuns em colunas inabaláveis. E talvez, só talvez, você esteja prestes a entender por que Deus tem insistido tanto em falar com você ultimamente. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Ser um homem segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição, status ou fachada religiosa. Trata-se de alguém que tem coragem de encarar a própria alma no espelho e se comprometer em todos os dias com uma jornada de transformação. É aquele que erra, mas se levanta, que falha, mas aprende, que sangra, mas segue. Ele não vive para agradar os homens, mas sim para alinhar suas ações com os princípios eternos que moldam guerreiros espirituais de verdade. Esse tipo de homem não se esconde atrás de máscaras. Ele encara suas lutas internas de frente, com a Bíblia numa mão e oração na outra. Ele entende que o campo de batalha mais desafiador é o da mente e do coração, e é ali que ele trava as guerras mais intensas. Não é sobre ser o mais religioso do bairro, mas sobre ser constante, firme e principalmente obediente. Exemplos práticos. Buscar direção em provérbios diariamente. Jejuar quando precisa discernir. Ligar para alguém só para orar junto. E o mais interessante, ser um homem segundo o coração de Deus não exige que você saiba tudo, mas que você esteja disposto a aprender, a ouvir e a obedecer, mesmo quando dói. É uma construção, não uma performance. Davi, por exemplo, era chamado assim, e mesmo tendo falhado gravemente, não perdeu sua essência diante de Deus. Isso mostra que o que conta mesmo é o coração rendido, disposto a crescer. E é aí que começa a verdadeira jornada do guerreiro espiritual. A importância da intimidade com Deus na vida do guerreiro espiritual, um guerreiro que não conhece a voz do seu comandante, está sempre à beira de cair em armadilhas. A intimidade com Deus não é um detalhe, é a base, o chão firme onde o homem espiritual pisa antes de qualquer batalha. Quem se aproxima de Deus aprende a discernir os movimentos dele no invisível, e isso muda tudo. Não é sobre rezar mecanicamente, mas sobre desenvolver um relacionamento tão profundo que até o silêncio de Deus se torna uma resposta compreensível. Esse nível de proximidade é construído no secreto, nas madrugadas em oração, nas caminhadas silenciosas com Ele, nas lágrimas derramadas sem plateia. Intimidade exige tempo, entrega e presença. Uma sugestão prática? Separe um tempo fixo todos os dias, nem que seja só 15 minutos, e leia os salmos em voz alta, como se estivesse conversando. Coloque um louvor que te conecta e feche os olhos,
só para ouvir. Deixe Deus falar. Ele sempre fala, e quando essa conexão se aprofunda, o guerreiro percebe que não está mais lutando sozinho. Ele começa a sentir uma paz inexplicável, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. É aí que ele ganha autoridade espiritual, sensibilidade, sabedoria, coisas que nenhuma universidade ensina. E quem começa a ouvir a voz de Deus de verdade, entende que o próximo passo é mais profundo ainda. O papel da obediência no desenvolvimento espiritual, obediência, não é só fazer o que Deus manda, é confiar que Ele sabe mais que você, mesmo quando não faz sentido. É o que separa o religioso do verdadeiro guerreiro espiritual. Enquanto muitos questionam, justificam e tentam negociar com Deus, o homem, segundo o coração dele, apenas diz: eis-me aqui. E vai, sem garantias, sem mapa, só com a convicção de que quem obedece, cresce. Quem obedece, vive milagres que o teimoso jamais verá. É na obediência que o caráter se molda. Um simples não vá por esse caminho pode evitar um desastre. Um liga para essa pessoa pode salvar uma vida. Deus trabalha nos detalhes, e só quem tem ouvidos atentos e um coração obediente consegue perceber. Um bom exercício é começar com pequenas coisas. Perdoar quem não pediu perdão, devolver o troco errado, não responder uma provocação. Parece pouco, mas são essas atitudes que preparam o terreno para as batalhas maiores. E tem mais. Obedecer não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você decide deixar de fazer. Às vezes Deus manda parar, esperar, silenciar. E isso dói mais do que agir, mas é aí que a fé verdadeira entra em cena, quando a obediência se torna um sacrifício. E todo sacrifício por amor a Deus nunca volta vazio. Na verdade, é exatamente aí que começa a nascer algo dentro do homem, algo que o prepara para os maiores confrontos da vida espiritual. Como identificar e vencer as batalhas espirituais diárias? Todo guerreiro espiritual precisa entender que as maiores batalhas não acontecem do lado de fora, mas dentro da mente. Ansiedade, dúvida, orgulho, preguiça, tudo isso são flechas silenciosas que vêm para minar a fé, a constância e o foco. Identificar essas lutas exige vigilância. Sabe aquele pensamento que te paralisa, aquela vontade de desistir do nada, ou aquela comparação tóxica que aparece do nada? Isso não é aleatório, é guerra. Mas a boa notícia é que existe armamento certo para cada ataque. A palavra de Deus é a espada que separa mentira de verdade. O jejum é escudo contra a carne. E a oração, a comunicação direta com o general. Quer um exemplo prático? Quando se sentir tentado a reclamar, transforme isso em oração de gratidão. Tá com raiva? Vai caminhar orando em voz baixa. O inimigo odeia quando a gente responde com fé. E esse tipo de resposta não se aprende na teoria, é na prática. O guerreiro espiritual experiente já não entra em pânico toda vez que o ataque vem. Ele reconhece os padrões e se antecipa. Ele entende que as batalhas fazem parte do processo e que vencê-las diariamente é o que o fortalece para guerras maiores. E à medida que ele amadurece espiritualmente, começa a entender que algumas lutas não são só sobre ele, mas sobre o que está por vir, sobre as pessoas ao redor, sobre o propósito que está sendo forjado. O valor da disciplina e constância na vida espiritual. Disciplina é o que sustenta o que a motivação começa. O guerreiro espiritual não vive de emoção, mas de convicção. Ele entende que ter constância é como afiar uma espada, dia após dia, mesmo quando parece que nada está mudando. Ler a Bíblia mesmo quando está cansado, orar mesmo quando não sente vontade, ir ao secreto quando tudo dentro dele grita por distração. Isso é treino de alma.
e alma bem treinada aguenta a pancada. Muita gente começa bem, mas poucos permanecem. Por quê? Porque disciplina dói, porque constância exige renúncia. Mas é exatamente isso que fortalece o guerreiro espiritual. Um hábito simples, como começar o dia lendo um capítulo de Provérbios ou anotando o que Deus falou no coração, já muda a atmosfera do dia. Parece pequeno, mas é assim que se forma um histórico de fidelidade. E Deus honra quem é fiel. No pouco. Com o tempo, esse estilo de vida se torna parte da identidade. Já não é mais esforço, é prazer. A disciplina vira devoção e a constância gera frutos que ninguém tira. E mesmo quando o caos bate à porta, o homem que foi treinado na constância não se abala fácil. Ele sabe em quem crê, sabe de onde veio sua força. E é nesse ponto que o guerreiro começa a atrair algo muito mais profundo para sua caminhada espiritual. A importância de relacionamentos espiritualmente saudáveis. Um guerreiro espiritual isolado é um alvo fácil. Por mais forte que seja, ninguém vence batalha sozinho. Os relacionamentos certos funcionam como escudos que se alinham ao redor. Irmãos que oram juntos, que corrigem com amor, que levantam quando um cai. Ter por perto quem compartilha o mesmo propósito fortalece o espírito e protege o coração. É como diz aquele velho provérbio: ferro afia ferro. Relacionamentos saudáveis são aqueles que não competem, mas cooperam. Gente que te aproxima de Deus, não que te afasta dele. Quer um passo prático? Comece filtrando suas conexões. Quem te inspira a buscar mais de Deus? Quem te esfria na fé? Participe de pequenos grupos, cultos de oração, discipulados. Se não tiver nenhum perto, seja você quem inicia. 2 ou 3 reunidos com propósito já é território tomado pelo reino. E tem mais. Amizades espirituais não significam perfeição, mas verdade. É sobre ter liberdade para dizer não tô bem, sem medo de julgamento. E ouvir um tô contigo, que carrega oração, presença e verdade. Relacionamentos assim não só sustentam o guerreiro, como o lapidam. E à medida que essas conexões se fortalecem, o homem, segundo o coração de Deus, se torna cada vez mais preparado para viver algo ainda maior. A vigilância contra os ataques sutis do inimigo, o inimigo, raramente chega com chifres e tridente. Ele se move no sutil, no não tem nada a ver, no só dessa vez, no todo mundo faz. E é aí que muitos guerreiros tropeçam. Não no campo aberto, mas nos becos da alma. Vigilância é mais do que estar atento, é estar desperto espiritualmente. É perceber quando o coração está se esfriando, quando o orgulho começa a falar mais alto, quando a rotina espiritual vira só mais um checklist. Os ataques mais perigosos são aqueles que não parecem ataques. Um entretenimento inocente, que vai minando os valores. Um hábito aparentemente inofensivo que vai roubando a intimidade com Deus. Por isso, o guerreiro espiritual aprende a perguntar: isso aqui me aproxima ou me afasta do propósito? E esse filtro, simples mas poderoso, já livra de muitas armadilhas. Um bom exemplo? Reavaliar o que você consome, redes sociais, músicas, conversas, tudo comunica algo. Ser vigilante é como ser um sentinela do próprio espírito. Ele sabe que o inimigo não tira folga e por isso também não pode baixar a guarda. Mas não vive com medo, vive em alerta. Porque sabe que, quando permanece em vigilância, ele não só evita quedas, como também se torna mais sensível às estratégias de Deus. E essa sensibilidade o leva a enxergar um novo nível de batalha, onde as armas são outras e os resultados ainda mais profundos. Como desenvolver autoridade espiritual verdadeira? A autoridade espiritual não se impõe, se conquista. E diferentemente do que muitos pensam, ela não nasce do palco, mas do secreto. É construída quando o guerreiro espiritual escolhe obedecer, mesmo quando ninguém está olhando.
Quando ele intercede por alguém em silêncio, quando se cala para não ferir, quando age com justiça, mesmo que isso o custe. A autoridade verdadeira é o reflexo de uma vida alinhada com o céu. Ela se revela nos pequenos gestos, quando uma palavra sua traz paz, quando um conselho simples carrega discernimento, quando sua presença já muda o ambiente. Isso não é carisma, é presença de Deus. Quer um caminho prático? Estude homens e mulheres de autoridade na Bíblia. Moisés, Neemias, Débora, Paulo. Perceba como todos eles passaram por provas antes de liderar. Faça o mesmo. Abrace o processo antes de buscar o reconhecimento. A autoridade espiritual começa onde termina o ego. Ela nasce na humildade e floresce na entrega. E quando o guerreiro caminha nessa dimensão, as pessoas percebem, não porque ele fala bonito, mas porque carrega peso espiritual. O tipo de peso que transforma ambientes, que rompe cadeias, que toca corações. E quando essa autoridade é bem usada, ela o conduz para um chamado ainda mais específico e poderoso. O chamado para impactar o mundo ao seu redor. O verdadeiro guerreiro espiritual não vive apenas para si. Ele entende que carrega uma missão que vai além dos seus próprios interesses. Onde ele passa, deixa marcas, e não por ego, mas por propósito, seja no trabalho, na família, na vizinhança ou até numa conversa rápida com um desconhecido. Ele sabe que cada palavra pode ser uma semente de transformação, porque quem foi moldado por Deus se torna instrumento dele. Impactar o mundo ao redor não significa pregar com megafone na praça, mas viver com integridade onde ninguém está vendo. É pagar a conta certa quando todo mundo mente. É dar atenção ao invisível. É usar suas redes sociais com propósito, não para se exibir, mas para edificar. Quer um exemplo prático? Compartilhar um testemunho real no Instagram. Orar antes de uma reunião. Fazer uma gentileza intencional. Isso muda o ambiente e as pessoas percebem. A verdade é que o mundo anda carente de homens firmes, que brilham sem precisar chamar atenção. E é exatamente esse tipo de homem que Deus quer levantar. Alguém que entende que não foi salvo só para ficar sentado, mas para ser sal e luz onde for colocado. E quanto mais ele vive esse chamado, mais entende que a sua caminhada espiritual está só começando. Agora me diz, depois de tudo isso, vai continuar vivendo no modo automático? Ignorando que tem um chamado maior? Fingindo que não está ouvindo a voz de Deus te puxando para um nível mais alto? Porque a verdade é uma só. Você foi feito para mais. Para viver com propósito, com autoridade, com direção. Deus não quer guerreiros perfeitos, Ele quer guerreiros disponíveis. E a grande virada começa quando você decide aplicar o que aprendeu aqui. Não amanhã, mas hoje. Então, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar passar ou vai colocar em prática? Vai começar a vigiar mais, orar com intencionalidade, buscar relacionamentos espirituais saudáveis? Vai transformar a sua rotina em um campo de treinamento espiritual? Seja sincero consigo mesmo. Você tem vivido como um homem segundo o coração de Deus ou só sobrevivido espiritualmente? Se esse conteúdo falou contigo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque ainda tem muita coisa profunda vindo por aí. E me conta nos comentários, qual foi o trecho que mais te confrontou ou mais te despertou? Quero ler a sua história, aprender com você também, porque essa jornada a gente não caminha sozinho. Bora crescer junto?